A sorte dele é porque ele é português. Porque se fosse um brasileiro, como alguns que chegaram, foram presos, passaporte retido, conta bancária bloqueada. O diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo Melo Teixeira, compareceu perante a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal para prestar informações sobre a retenção do jornalista português no aeroporto de Guarulhos, ocorrido em 25 de fevereiro. Olá, eu sou Ricardo Zeman e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. No entanto, durante seu depoimento, o diretor enfrentou dificuldades ao responder às perguntas dos senadores e não apresentou os documentos necessários para comprovar suas declarações. Veja. A questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão, senhor Rodrigo, adotada na maioria dos aeroportos internacionais. O senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal? Vossa Senhoria poderia nos comprovar isso? Ao reter, sem nenhuma justificativa plausível, o cidadão português Sérgio Tavares, a Polícia Federal não teria violado o texto constitucional, ao mesmo tempo que quis constrangê-lo e intimidá-lo por ter opinião? A instituição que o senhor faz parte agiu como censora? No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio. Vossa Excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta, então o fato é público, e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos. Eu gostaria de saber, porque eu não tenho essa informação, não está aqui, para a gente poder alinhar as informações. Senador, eu não estou com a informação da inteligência aqui, da análise nossa aqui, mas o senhor pode fazer um requerimento que nós encaminhamos para o senhor. Acho só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas, e não ter aqui. Para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia, da instituição Polícia Federal, o apoio, porque apoio é dizer, apoio é dizer, sou a favor dos atos, da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema. Outra coisa é ele, como jornalista, ter noticiado os atos de 8 de janeiro. E há uma linha tênue e que é fundamental nessa oitiva. Vossa Excelência não trouxe esse elemento, que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta. Então, considero a pergunta não respondida e não está claro, não há transparência na atitude da Polícia Federal quando ela sustenta apoio a ato de 8 de janeiro por parte do jornalista. E aí eu gostaria de perguntar, porque parece, então, deixar o apoio de lado, porque isso não há provas, pelo menos nessa oitiva, mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades. Teria aí, qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade?
Voltando à pergunta anterior, se o senhor fizer um requerimento, mandar um ofício para nós lá, nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá. O requerimento, se puder constar da ata, está feito oralmente, porque inclusive deveria ter vindo, né? Não, eu acho que a própria ausência já é a resposta, né? Já diz muito. Acho que a Polícia Federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão e espontaneamente, né, para poder, inclusive, a gente ter essa informação que a Polícia Federal nos nega. Enquanto não vier aqui para essa comissão, considero negada a apresentação desse fato que é relevante, foi base de todas as respostas. Eu não tenho impresso aqui a informação. Mas, de qualquer maneira, sobre as ofensas, né? Porque eu imagino que se houve ofensa a alguma autoridade, a honra, né? Essa daí você deve ter. Impresso não, mas nós temos. Também não tem ofensa à honra. Então, não há prova de apoio, não há prova de ofensa à honra, há uma retórica aqui, né? E o Senado Federal está privado dessas informações até o momento. Mas eu vou seguir. Desses 800 e tantos que foram devolvidos, que não foram aceitos o ingresso aqui no país, houve perguntas para esses de cunho político, como tem aqui, se o Brasil vive numa ditadura, o que ele acha sobre isso, o que ele acha dos atos de 8 de janeiro, ou só foi no caso desse senhor? São 800, né? Não estou falando de 143 mil, então deve ter tido alguém mais, né? Imagino. Eu não tenho o depoimento dessas pessoas. Ou seja, não há um procedimento da Polícia Federal que mostre que outras pessoas também foram confrontadas com as mesmas perguntas feitas ao jornalista estrangeiro. Senador, só uma questão. Não precisa ser as mesmas perguntas. O alerta pode ser por motivos diversos. Não, sim, pode ser, mas exatamente por isso que eu acho que se tivesse outra, Vossa Excelência iria se lembrar. Não, teve uma passagem no dia tal, o Alan dos Santos tentou entrar e devolvemos ele, porque a gente fez as mesmas perguntas, porque aqui são perguntas políticas. Se o Brasil vive uma ditadura do judiciário, é uma pergunta política, né? Eu posso achar isso, inclusive espero ainda poder gozar da minha imunidade parlamentar. E espero que por isso eu não esteja no alerta, né? Será que eu estou no alerta? Né? Pois é, mas eu vou até invocar a imunidade, porque hoje no país o direito de opinião, o que a gente está vendo aqui é que as perguntas direcionadas pela Polícia Federal são perguntas que dizem respeito à opinião, não é crime. É opinião. Tratando-se, delegado, tratando-se de um jornalista, que isso que está acontecendo aqui está repercutindo lá fora. Eu estou perguntando se, olhando a lista de passageiros, é feito também um monitoramento das redes sociais desses turistas. De todos não, mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição, sim. Sim, mas o alerta é consequência de uma vigilância. Tem alguém inscrito ainda, senhor presidente? Deixa eu terminar aqui. No caso específico, né, pela rede aberta dele, das redes sociais dele aberta. Tudo bem. Então, aberto. Considero não respondido. Vossa Excelência, nessas perguntas, que são de cunho político, né, ditadura judiciária, 8 de janeiro, caso a resposta desse cidadão, que eu imagino que tem um protocolo, né, de tomada de decisão. Caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim, ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil, ele seria, vocês perguntaram, ele está dando a opinião dele, né? A opinião não precisa nem de prova, né? Ele acha, ele está lá fora, ele está vendo. Esse jornalista seria devolvido? Acredito que não. Porque, como o senhor bem disse, é a opinião dele. No caso, quando a pessoa está sob o alerta, é para acompanhamento. Essa pergunta até, no caso, não é nem a mais relevante aqui. É relevante, mas não é a mais. A mais aqui é a questão do apoiamento do 8 de janeiro. Porque o que acontece? Se
Também não ocorreu, graças a Deus. Se tivesse alguma situação de outra quebradeira, era uma pessoa que provavelmente iríamos perguntar novamente. O apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta, ou é se ele participou, financiou? Era isso que vocês estavam querendo alcançar? Em último instante... Não, porque ele é um cidadão estrangeiro, né? Sim. Ele apoiar ou não apoiar, tem gente aqui no Brasil que apoia o Hamas, né? Apoia, enquanto... Tem gente que apoia o MST. Enquanto for só na opinião... O jornalista Sérgio Tavares, ele é acusado de que crime? Ele não é acusado de nenhum crime. As explicações que estão sendo dadas não são explicações, com todo respeito à Vossa Senhoria, plausível, né? Alguém ser detido, eu já fui para vários países, já passei por controle migratório em vários países, nunca fui detido por nenhuma polícia federal de outro país por crime de opinião, de constrangimento, de abuso de poder, de ausência de democracia, que nós temos que levantar a voz num ambiente como esse. Se num ambiente plural, como é o Senado Federal, e diante de uma autoridade que está a exercer poder no país, nós não tivermos a prerrogativa de dizer aqui que está errado e está errado, senhor presidente, ele foi enquadrado, posteriormente a isso, houve o indiciamento dele por aquilo que ensejou a detenção temporária dele para averiguação, ou para checagem, ou para questionamento. Ele foi indiciado em razão de ter feito apologia, porque é o que você está falando aqui. Ele fez apologia ao 8 de janeiro, ele fez apologia à fraude em urna eletrônica. Ele foi indiciado depois disso? Senador, reiterando aqui novamente, o controle, ele não tem... Então, só para vamos fazer uma correção técnica para a gente para facilitar o entendimento. Ele não foi detido, ele não foi preso, ele não foi inadmitido. Quanto tempo ele ficou lá? Creio que umas 3 horas, mais ou menos. E o que isso não significa uma pessoa ficar detida? Isso é controle migratório no aeroporto de Guarulhos, que tem uma demanda gigantesca. O Brasil está vivendo um período extremamente perigoso. Há um nítido movimento de perseguição a quem pensa diferente. O direito de opinião sendo cerceado no Brasil, pessoas que estão fora do Brasil em razão do exercício desse direito, e eu quero aqui de maneira muito clara dizer que eu não preciso concordar com o que pensam aqueles que estão inclusive na condição que está fora do país para defender aqui o direito que cada um tem de exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão. Eu tenho dever, eu tenho obrigação de defender esse direito, essas garantias. Um dos motivos, mas acho que o motivo maior até, manifestação explícita em rede social, no qual ele, de certa maneira, apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro. Ele não foi preso, ele não foi inadmitido, ele não teve passaporte retido. Foi feita uma entrevista porque, caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente, se faria outro questionamento a ele, caso ocorresse, o que não ocorreu, graças a Deus. Então, foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto. Com todo o respeito que tenho a Vossa Senhoria, é que ele foi detido por um crime de opinião. Ele não responde a um inquérito, ele não responde a uma ação penal, ele não é formalmente acusado, mas ele foi detido e, se não há justa causa para a prática de tal ato, isso é um abuso de poder, é um constrangimento ilegal. A instituição Polícia Federal está sendo utilizada como uma polícia particular para constranger pessoas que pensam diferente do governo. E aqui não faço juízo de valor sobre a atuação de Vossa Excelência, eu estou falando de uma forma geral, por favor, não se sinta constrangido pela nossa fala. Nós estamos vendo a Constituição ser permanentemente ultrapassada em nome da Constituição. O que ocorreu no dia 8 de janeiro, para todos nós, é deplorável. Ninguém aqui defende depredação. Aliás, quem é de direita e é conservador, né, não tem essa prática, nem tem esse tipo de comportamento. Agora, para nós foi extremamente constrangedor assistir um jornalista estrangeiro, ou um cidadão estrangeiro, um turista estrangeiro, ser
preso, ser retido dentro do aeroporto com perguntas que dizem respeito à situação política do Brasil. Ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por 4, 5 horas do senhor, do jornalista Sérgio Tavares de Portugal. Aliás, a sorte dele, senador Marcos Rogério, é porque ele é português. A sorte dele é porque ele é português. Porque se fosse um brasileiro, como alguns que chegaram, foram presos, passaporte retido, conta bancária bloqueada, rede social por determinação judicial bloqueada, não teria conseguido sair do país. Porque o devido processo legal hoje não é respeitado. Então, senhor presidente, eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo. Por isso, essa Comissão de Segurança Pública, que o senhor é presidente, está fazendo um grande trabalho aqui. Pelo menos deixando vir as vísceras à tona do quanto nós temos que caminhar para retomar a nossa democracia. Por acompanhar o trabalho de Sérgio Tavares e saber, com certeza, que ele jamais apoiaria quebra-quebra em Brasília. Por considerar que perguntar sobre ditadura da toga, urna eletrônica ou qualquer motivo, isso não são perguntas de uma imigração democrática, e sim de uma polícia política. E eu tenho certeza e lhe afirmo categoricamente, as perguntas que foram feitas nesse depoimento, se nós vivemos ditadura da toga, se ele apoia, se ele diz que a urna brasileira, se ele respondesse sim, ele não ia ser deportado, ele estaria preso, como vários jornalistas dentro e fora do Brasil perderam o seu direito à liberdade de expressão, inclusive seu passaporte. Então, com base nessas preocupações, eu estou encaminhando para o senhor. Agora eu sinto que o espectro político partidário que eu defendo, os valores que eu defendo, as bandeiras que eu defendo, estão ameaçadas por parte da Polícia Federal, que foi cooptada pelo atual governo. Então, estou encaminhando para o senhor, através da Secretaria de Segurança, através da Comissão de Segurança Pública, um pedido à Polícia Federal para que esses 147 mil nomes que estão sob vigilância sejam submetidos à sua análise, logicamente com todo o sigilo necessário, para sabermos dos 147 mil, quantos são de direita, quantos são de esquerda, quantos são ramais, quantos são... Essa situação gerou questionamentos acerca da atitude do diretor da Polícia Federal, ao comparecer em uma comissão do Senado Federal, seus devidos documentos de suporte para embaçar suas falas. Nesse contexto, a presença de documentos comprobatórios é essencial para subsidiar as respostas e fornecer embasamento às informações apresentadas pelo diretor. Ao comparecer perante uma comissão, é esperado que os representantes de órgãos como a Polícia Federal estejam preparados para fornecer evidências concretas e responder de forma precisa e consistente os questionamentos dos parlamentares. A ausência desses documentos prejudica a confiança nas informações prestadas pelo diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, gerando dúvidas e questionamentos sobre a veracidade de suas declarações. É fundamental que as autoridades responsáveis sejam diligentes ao trazer informações aos órgãos competentes, de modo a garantir a transparência e a confiabilidade das respostas apresentadas.